E aí, meu melhor amigo, tudo bem? Tô aqui de volta, quinta-feira, 29 de agosto. Tá acabando essa ação que a gente está fazendo no mês de agosto inteirinho para a gente falar sobre negócios, sobre novos projetos, sobre vendas, sobre comportamento e a gente conversar aqui todos os dias. Aqui, geralmente entra sempre na última tarefa que eu faço aqui, 1h da manhã. Ontem eu tava cansado pra caramba, hoje eu tô mais no gás aqui mesmo, 1h da manhã. Ontem eu tava bem cansado, então eu sempre entro aqui no final do dia, aqui já escabelado e já na última energia que eu tenho, mas sempre entrando aqui super motivado para a gente falar sobre um assunto bacana. E hoje eu tenho um assunto interessante para falar com vocês, um pouco sobre mentalidade e especificamente sobre ressignificação de palavras. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto curioso que acontece. Eu vou viajar, estou sem roteiro aqui, vou viajar num assunto super curioso, que é a ressignificação de palavras ligado à mentalidade e a comportamento, que é o nosso assunto de hoje. O mundo é cheio de seus modismos, não é? Recentemente, um desses modismos se chama empreendedorismo. É muito engraçado dizer isso, porque há mais ou menos 8 anos, em 2011, eu fundei o Geração de Valor e comecei a falar sobre empreendedorismo, uma palavra difícil, nova, pouca gente sabia o que representava, o que era empreendedorismo de fato. Empreender o quê? Então, de lá para cá, muita coisa veio acontecendo, de certa maneira eu me sinto feliz de ter dado algum tipo de contribuição, mas no final do dia, empreendedorismo virou um modismo. E que bom! Eu acho maravilhoso, acho que modismo ou não é algo positivo. Mas como tudo que é positivo, às vezes tem um outro lado da moeda. E o lado da moeda é que começou um monte de gente a falar de empreendedorismo. Gente que não tem nada a ver com empreendedorismo, gente que nunca empreendeu, porém gente que começou a virar guru de empreendedorismo. E eu tenho uma bronca disso que você não tem ideia. Quer me deixar chateado, me chama de guru. Detesto, acho horrível essa história de guru e principalmente vejo com péssimos olhos aquelas pessoas que querem ficar rico ensinando as pessoas a ficarem ricos. Na realidade, quer ter sucesso ensinando as pessoas a terem sucesso. Querem ficar milionários escrevendo um livro como ficar milionário. Então, esse é uma característica desse momento que a gente vive, desse modismo que inundou aí o mercado. E nesse cenário, até como uma reação negativa, né? Como toda ação tem uma reação em igual intensidade, mas em sentidos opostos, ou seja, numa reação oposta a esse modismo, a essa tendência, você acaba percebendo as pessoas criando determinadas rejeições com determinadas abordagens. As pessoas criam, cara, já vem esse cara com esse papo, e as pessoas criam uma certa rejeição a respeito disso. Uma dessas rejeições se manifesta muitas das vezes com alguns preconceitos e até algumas reações, por exemplo, contra alguns segmentos. Coaching é um deles, né? As pessoas começam a criar uma reação e criar uma certa rejeição. Alguns até militam contra, falam mal. Nesse cenário, algumas palavras começam a ser ressignificadas e aí é que a gente tem que estar atento a respeito disso. Eu quero falar um pouco sobre essas palavras ressignificadas. E essas ressignificações, elas muitas das vezes vêm dessa reação contrária, dessa aversão, dessa rejeição por conta do modismo, mas também vêm por conta de alguns atores políticos, ideológicos, que consideram que determinadas abordagens e comportamentos vão de encontro aos seus interesses. E aí cria-se uma certa ressignificação dessas palavras. Eu te explico um pouquinho melhor. Por exemplo, a primeira palavra que foi ressignificada é a palavra meritocracia. Essa é a primeira palavra que foi ressignificada. Porque o processo é assim.
Se eu acredito politicamente, ideologicamente, que determinado indivíduo ele é vítima da sociedade, tudo que eu não posso crer é nessa tal meritocracia. E aí olha que interessante, o que sempre foi meritocracia para mim e para o mundo dos negócios? Sempre foi você trabalhar numa empresa que você pudesse produzir e que pelo seu próprio mérito você pudesse ser reconhecido. Ou seja, se você produz mais, você pudesse ganhar mais. Se você realiza melhor o seu trabalho, que você pudesse ser reconhecido. Do ponto de vista de negócios, esse é um conceito super válido. Esse é um conceito que a gente recomenda que você que tem uma empresa tenha um processo que possa reconhecer os seus funcionários. Isso é positivo ou negativo? É óbvio que é positivo. Só que esse conceito levado para a sociedade e explorado de forma política, ele é como se fosse um modelo de governo ou de sociedade. Enfim, ele se torna uma ameaça e aí ele começa a ser denegrido. E hoje a palavra meritocracia perdeu o seu significado, perdeu a sua essência e foi muito denegrida, muito queimada. Então eu, por exemplo, hoje não gosto de usar a palavra meritocracia, eu simplesmente troco a palavra. Eu não sou preso à palavra. Não é? Então, assim, vamos queimar a palavra meritocracia e está resolvido o problema. Resolve nada, eu troco a palavra, a gente troca a palavra. Porque todas as vezes que eu usei e falei sobre esse conceito de meritocracia, eu falei no contexto de uma empresa, não no contexto de um país, no contexto de uma repartição pública, no contexto de uma sociedade como um todo. Ao contrário, eu acho que o mundo é injusto, a sociedade é injusta, tem um monte de coisa injusta. Mas, nos meus negócios, eu posso criar um cenário para reconhecer os meus funcionários. E o nome disso era meritocracia. Hoje, eu chamo de reconhecimento. Eu simplesmente troquei a palavra. Vamos falar de uma outra palavra. Quer ver uma outra palavra que foi ressignificada? Sonho. A palavra sonho. Sonho sempre foi aquilo que tu idealiza, acordado, muito bem acordado. Aquilo que você deseja, idealiza. E a partir desse sonho, você transforma aquilo num projeto, a partir daquele projeto, você transforma aquilo em realidade. Tudo começando com aquilo que você idealiza, que a gente chama de sonho. O sonho é um processo involuntário, o sonho mesmo, né? Aquele quando você está dormindo, é um processo involuntário que o seu cérebro cria, seja através de estímulos daquilo que você viveu durante o dia, de experiências que você teve, e até mesmo de uma produção aleatória de estímulos, de pensamentos. Então você tem ali o que você sonha. Você acorda, lembra daquilo que você sonhou. O sonho acordado nada mais é do que o exercício da imaginação. Einstein já falava que a imaginação vale mais que o conhecimento. Então, quando você está acordado, imaginando algo, seja desejando ou não desejando, isso é uma imaginação e é uma espécie de sonho. A imaginação é um sonho acordado, é uma definição que eu costumo falar. E essa palavra foi queimada, foi denegrida. Quando você fala de sonho, parece ser um debilóide, parece que ser um débil mental. Infantilizaram a palavra sonho, talvez pelo uso excessivo da palavra sonho, talvez pelo uso banalizado da palavra sonho. Também foi uma palavra que muita gente acha que sonho é pra gente alienada. Eu, de novo, queimar a palavra sonho, eu uso outra, uso a palavra projeto. Aliás, tem gente que fala assim, eu não tenho sonho, tenho projetos. É a mesma coisa. Sonho, projeto, mesma coisa. Não é? Agora, aquele desejo infantil, isso não é sonho. Sonho, cara, todo mundo sonha. Todo mundo tem projetos, todo mundo idealiza coisas. E as grandes ideias e projetos nasceram de sonhos. É isso aí, sempre foi assim. A palavra que foi recentemente queimada também, ressignificada, na realidade é uma expressão em inglês, se chama mindset. Mindset significa forma de pensar, ou seja, mentalidade. Outra palavra queimada também. Todo mundo é mindset para cá, mindset para lá,
e aí você banaliza, e aí os críticos vêm, detona, começa a fazer chacota, dá risada. Eu chamo de mentalidade. Não sou apegado à palavra, mas é uma palavra que foi denigrida. Mindset é o quê? É a tua forma de pensar, porque a nossa forma de pensar, ela impacta no nosso comportamento, e que o nosso comportamento, ele impacta nos nossos resultados. Então, pessoas vitoriosas têm uma forma de pensar especificamente, e a gente pode tentar moldar a nossa forma de pensar. É possível a gente moldar, a gente treinar a nossa forma de pensar de maneira a criar comportamentos mais vitoriosos e de maneira a ter resultados mais produtivos. Isso é fato, isso aí não é uma religião, não é nada metafísico, não é nada místico. Isso é tão matemático quanto 1 mais 1 é igual a 2. Agora, eu também não sou apegado à palavra mindset, eu já falo mentalidade. Mentalidade. Mas eu estou alertando você sobre isso, para que mais importante do que a semântica, mais importante do que as palavras, é o conceito. E é para você entender que a oposição de ideias, e muitas das vezes motivadas seja por inveja, ou seja por questões ideológicas, ou seja pela própria ignorância, faz parte da vida de quem decide nadar contra a maré, de quem decide não seguir a boiada, de quem decide traçar o seu próprio caminho diferente das grandes massas. Essas pessoas vão ser sempre combatidas, resistidas, seja do ponto de vista semântico, antes fosse, mas não fica só no campo semântico. Essas resistências muitas das vezes vêm em forma de agressão, de descrédito e de palavras que possam te jogar para baixo. Então levanta a tua cabeça, com palavras ou com outras palavras, com semântica ou sem semântica, levanta a tua cabeça, vai para cima, acredita, ainda que custe você trocar as palavras. Afinal de contas, as palavras apenas representam alguns valores, alguns conceitos e alguns princípios. Então se apega nos valores, nos conceitos e nos princípios. As palavras são mera semântica, até porque amanhã ou depois você pode morar em outro país, você vai usar outras palavras em outro idioma e o conceito, palavras vêm e vão, mas os conceitos ficam. Isso é o mais importante, meu caro amigo, mas abre teu olho, hein? Tem oposição, tem gente só na expectativa de criticar e disposta até trocar a palavra, hein? Fica atento nisso. Grande abraço, até amanhã, bye bye.